Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Naquele tempo, quando meu avô ainda era moço, ele trabalhava numa fazenda de gado lá para os lados do interior, num lugar tão longe que o sol parecia demorar mais para chegar. A propriedade era grande, cortada por um rio que secava no meio do ano, e tinha uma parte do terreno que ninguém gostava de ir, a Grota do Gemido, como os peão chamava. O nome já dizia tudo. Era um vale estreito, cercado por pedra grande e árvore retorcida, onde o vento fazia um barulho que parecia choro de criança. Mas não era só o vento, não. Os homens que trabalhavam ali jurava de pé junto que tinha algo de errado naquele lugar e que quem entrasse lá depois do sol se pôr não voltava do mesmo jeito. Meu avô nunca foi de acreditar em assombração. Dizia que essas coisas era tudo invenção de gente com a cabeça fraca, que tinha medo até da própria sombra. Mas isso foi antes daquela noite de junho, quando ele resolveu ir buscar uma vaca que tinha se perdido justamente para os lados da grota. Era fim de tarde quando o capataz veio avisar que a Mimosa, uma vaca leiteira das boas, não tinha voltado com o resto do gado. Meu avô se ofereceu para ir buscar, mesmo com o sol já baixando no horizonte. Montou no cavalo, pegou a lanterna a querosene e saiu pelo pasto seguindo as marcas no chão. As pegadas levavam direto para a Grota do Gemido. Quando chegou perto, o cavalo começou a ficar nervoso, relinchando e empinando sem motivo aparente. Meu avô teve que descer e seguir a pé, puxando o bicho pela rédea. A luz do dia já estava quase toda ida, e a grota parecia uma boca escura esperando para engolir qualquer coisa que chegasse perto. Foi quando ele escutou um gemido baixo, arrastado, que vinha lá de dentro da grota. Não era vento, não era bicho. Era uma voz humana, mas ao mesmo tempo não era. Parecia uma pessoa tentando falar com a boca cheia de terra, sufocada, desesperada. Meu avô sentiu um frio na espinha, mas a teimosia dele era maior que o medo. Acendeu a lanterna e começou a descer pelo caminho estreito entre as pedras. O cavalo não quis ir de jeito nenhum. Ficou lá em cima relinchando, preso numa árvore. Quanto mais ele descia, mais escuro ficava. A luz da lanterna parecia não conseguir furar aquela escuridão direito, como se algo estivesse sugando a claridade. O gemido continuava, agora mais alto, mais angustiado. E tinha outro barulho também, um arrastar pesado, como se alguém estivesse arrastando um corpo pelo chão de pedra. Foi quando ele viu a Mimosa. A vaca estava parada no meio da grota, completamente imóvel, com os olhos arregalados e fixo em alguma coisa que meu avô não conseguia ver. Ela não se mexia nem para respirar direito. Parecia uma estátua de carne e osso. Meu avô se aproximou devagar, falando baixo para não assustar o bicho. Mas quando chegou perto, ele viu que tinha algo errado. Muito errado. A vaca estava molhada, encharcada de algo que não era água. Era um líquido escuro, grosso, que escorria do corpo dela e fazia uma poça no chão. E o cheiro era de coisa podre, de morte, de algo que não devia estar ali. Ele levantou a lanterna para ver melhor, e foi quando percebeu que a vaca não estava sozinha. Tinha alguém atrás dela, uma figura alta, magra demais, com os braços compridos que chegava quase no chão. A pele era cinza, esticada nos ossos, e a cabeça era torta, pendurada para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Mas o pior era os olhos. 2 buracos fundo, vazio, que parecia olhar através da gente, ver tudo que a gente já tinha feito de errado na vida. A coisa não se mexeu. Ficou ali parada, com a mão ossuda em cima do lombo da vaca, como se estivesse marcando território. E então ela sorriu. Não tinha boca direito, só um rasgo na cara que se abriu devagar, mostrando dente podre e uma língua preta que se mexia feito cobra. O gemido veio de novo.
Mas dessa vez meu avô percebeu que não vinha da criatura, vinha debaixo do chão, de dentro da terra, como se tivesse gente enterrada ali, tentando sair pedindo ajuda. Ele deu um passo para trás, mas a lanterna escorregou da mão dele e caiu no chão, apagando. A escuridão engoliu tudo num segundo. Só dava para ouvir aquele gemido horrível, cada vez mais alto, mais desesperado, e o arrastar pesado se aproximando. Devagar, sem pressa. Meu avô correu. Correu no escuro, tropeçando nas pedras, batendo nos galhos de árvore, sentindo aquela presença atrás dele, cada vez mais perto. O gemido tinha virado grito agora, um grito de agonia que parecia sair de 1000 bocas ao mesmo tempo. E no meio daquilo tudo, ele escutava passos. Não era passos. Era o arrastar daquela coisa, vindo atrás dele, incansável. Ele não sabe como conseguiu sair da grota. Quando deu por si, estava lá em cima, ao lado do cavalo, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Montou no bicho e saiu em disparada, sem olhar para trás, sem pensar em mais nada. Quando chegou na fazenda, os outros peão viram ele chegar pálido, tremendo, com a roupa rasgada e arranhão por todo lado. Ele contou o que tinha visto, mas ninguém quis acreditar direito. Disseram que ele devia ter bebido cachaça, que tinha se assustado com algum bicho do mato. Mas no dia seguinte, quando foram procurar a mimosa, encontraram ela, morta, deitada na entrada da grota, com o corpo completamente sem sangue. Não tinha marca de ataque de onça, nem de outro bicho. A vaca estava inteira, mas vazia por dentro, como se alguém tivesse tirado tudo e deixado só o couro e os ossos. E em volta dela, no chão de terra, tinha marca de mão. Dezena delas, centena. Marca de mão saindo de dentro da terra, como se um monte de gente tivesse tentado sair do chão. O dono da fazenda mandou fechar aquela parte do terreno, colocou cerca, placa, avisou todo mundo para não chegar perto. Mas de noite, quando o vento soprava da direção da grota, dava para ouvir os gemidos, os gritos, o arrastar. Meu avô nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele parou de trabalhar na fazenda pouco tempo depois. Disse que não aguentava mais ouvir aqueles barulhos, mesmo quando estava longe. Dizia que a coisa da grota tinha olhado para dentro dele, tinha visto tudo, e que desde então ele sentia que não estava sozinho, que sempre tinha algo observando. Ele viveu mais uns 30 anos depois disso, mas nunca conseguiu dormir direito. Sempre acordava no meio da noite, suando frio, dizendo que tinha visto aquela figura no quarto dele. A coisa magra, com a cabeça pendurada e os olhos vazios. Anos depois, quando ele já estava bem velho, ele me contou mais um pedaço da história. Um pedaço que ele nunca tinha contado para ninguém, porque tinha medo que achassem que ele tinha enlouquecido de vez. Ele disse que naquela noite, quando estava correndo da grota, ele escutou algo que não era gemido nem grito. Era uma voz clara, chamando ele pelo nome. E não era uma voz qualquer, era a voz da mãe dele. A mãe dele que tinha morrido quando ele era criança. A voz dela chamando, pedindo para ele voltar, dizendo que ela estava presa ali, que precisava de ajuda. Ele quase parou, quase voltou. Mas alguma coisa dentro dele gritou mais alto e ele continuou correndo. Até hoje ninguém sabe direito o que tem naquela grota. Alguns dizem que é portal para o inferno. Outros falam que ali era cemitério indígena, que os espíritos dos antigos estão presos naquele lugar. Tem gente que jura que viu aquela figura magra andando pelo pasto de madrugada, sempre na direção da grota, arrastando algo atrás dela. A fazenda mudou de dono várias vezes desde então. Ninguém fica muito tempo. Sempre tem algum peão que desaparece, ou que fica doido depois de trabalhar ali uns meses. A grota continua fechada, mas as cercas já caíram faz tempo. E ninguém se importa em arrumar, porque ninguém quer chegar perto. Meu avô morreu faz uns 10 anos. No fim, ele estava tão fraco que mal conseguia falar. Mas no último dia, quando a família toda estava em volta da cama dele, ele abriu os olhos de repente, olhou para o canto do quarto e começou a chorar.
Ele disse que ela tinha vindo buscar ele, a figura da grota. Disse que ela estava ali, esperando, e que dessa vez ele não ia conseguir fugir. A gente olhou para o canto, mas não tinha nada. Só a parede vazia e a sombra da janela. Mas meu avô continuava olhando, com os olhos arregalados de terror, suando, tremendo. Ele morreu naquela noite. Quando foram arrumar o corpo para enterrar, acharam algo estranho. As mãos dele estavam fechadas com força, e quando conseguiram abrir, tinha terra dentro. Terra escura, úmida, que cheirava a podre. Terra que não era dali da cidade, mas de outro lugar. Terra da Grota do Gemido. Ninguém sabe como aquilo foi parar na mão dele. A gente estava junto com ele o tempo todo, e ele nem tinha força para sair da cama. Mas a terra estava lá, comprimida nos dedos dele, como se ele tivesse agarrado no chão de algum lugar, ou como se algo tivesse colocado aquilo ali. Uma marca, um aviso. Depois do enterro, minha avó contou uma coisa que ela nunca tinha falado para ninguém. Ela disse que durante todos aqueles anos de casada com meu avô, ela acordava de madrugada e via ele sentado na beira da cama, olhando para a janela, sempre na mesma posição, sempre no mesmo horário, 3 da manhã. E quando ela perguntava o que ele estava fazendo, ele dizia a mesma coisa toda vez. Ela está lá fora, me esperando. Minha avó achava que era pesadelo, coisa da cabeça dele. Mas uma noite, ela resolveu olhar também. Se levantou sem fazer barulho e foi até a janela, tentando ver o que meu avô via todas aquelas noites. E ela viu uma figura parada no meio do terreiro embaixo da mangueira. Alta, magra, com os braços compridos e a cabeça torta. Imóvel, olhando direto para a janela do quarto, para eles. Minha avó fechou a cortina na hora e nunca mais olhou de novo. Nunca mais perguntou para o meu avô o que ele via. Ela sabia. E tinha medo de que, se reconhecesse aquilo em voz alta, a coisa ia perceber que ela também sabia que estava ali. Depois que meu avô morreu, minha avó vendeu a casa e foi morar com minha tia na cidade. Ela disse que não ia passar nem mais uma noite naquele lugar. A casa ficou abandonada por um tempo, até que uma família nova comprou. Eles ficaram menos de um mês. Disseram que de madrugada escutavam barulho no terreiro, como se alguém tivesse andando lá fora. E quando olhavam pela janela, sempre tinha aquela figura embaixo da mangueira. Sempre a mesma, sempre no mesmo lugar, esperando. A casa está vazia até hoje. Ninguém mais quis morar lá. Tem gente que passa pela estrada de noite e jura que vê uma luz se movendo dentro da casa, mesmo sem ninguém morando lá. E outros dizem que escutam gemido vindo de lá, igual ao gemido da grota. Eu nunca tive coragem de ir até lá conferir. Nunca quis ver se a história é verdade ou não. Porque tem coisa que é melhor deixar quieto, sabe? Tem coisa que quanto mais a gente mexe, pior fica. Mas às vezes, quando eu estou dormindo e acordo de repente no meio da noite sem motivo, eu olho para o canto do quarto e fico com medo de ver aquela figura que meu avô viu a vida inteira, aquela coisa que esperou ele durante décadas. E eu fico pensando, será que ela espera só ele? Ou será que agora que ele se foi, ela vai procurar outro alguém da família? Será que ela já escolheu? Porque tem noite que eu acordo e sinto um cheiro estranho no quarto, cheiro de terra molhada, de coisa podre. E quando eu olho para o chão do lado da cama, tem marca de mão, marca molhada, escura, como se alguém tivesse saído de dentro da terra e apoiado a mão ali. E a cada noite a marca está mais perto da cama, mais perto de mim. Eu não sei quanto tempo falta, não sei quando ela vai decidir que chegou a hora, mas eu sei que ela está vindo. Do mesmo jeito que foi buscar meu avô, ela vai vir buscar outro, porque a Grota dos Gemidos não esquece. Ela marca as pessoas, e quando marca, não solta mais. Às vezes eu penso em ir até lá, até a grota, encarar aquilo de frente, ver o que realmente tem lá. Mas aí eu lembro do olhar do meu avô naquele último dia, do terror puro que ele sentiu quando viu aquela coisa vindo buscar ele, e eu desisto. Porque tem coisa pior que morrer,
Tem coisa pior que qualquer coisa que a gente consegue imaginar. E a Grota do Gemido guarda essas coisas. No fundo, no escuro, esperando, sempre esperando. Os antigos da região sabem disso. Eles não falam muito sobre a grota, mas quando alguém menciona, eles ficam quietos e fazem o sinal da cruz. Eles sabem que aquilo ali é mais velho que a fazenda, mais velho que qualquer coisa. Dizem que antes de chegarem os fazendeiros, antes de terem estrada e cidade, aquele lugar já existia e já tinha nome. Os índios que moravam por ali chamavam a grota de Boca do que não tem nome. E eles nunca chegavam perto. Faziam ritual para manter a coisa presa lá dentro, para que ela não saísse e pegasse gente. Mas quando os fazendeiros chegaram, eles não ligaram para isso. Acharam que era superstição de índio ignorante. E aos poucos, os ritual pararam de ser feito. Aos poucos, a coisa começou a sair da grota. Começou a andar pela fazenda. Começou a marcar gente. E nunca mais parou. Tem registro velho na cidade, de mais de 100 anos atrás, de gente que sumiu naquela região. Criança, adulto, velho. Todos desapareceram sem deixar rastro. E todos tinham algo em comum. Tinham passado perto da grota antes de sumir. A igreja chegou a mandar um padre até lá para fazer exorcismo. Isso foi nos anos 50, quando o medo estava tão grande que os fazendeiros resolveram se juntar e pedir ajuda. O padre passou 3 dias rezando na entrada da grota, jogando água benta, fazendo os ritual da igreja. No 3º dia, ele entrou na grota e não voltou. Mandaram gente procurar, mas não acharam nada, nem sinal dele. Só a batina, rasgada, largada no meio da grota. E do lado, escrito na pedra com algo que parecia sangue, tinha uma frase: "Ele agora vê". Ninguém soube explicar o que aquilo significava. A igreja não mandou mais ninguém. Disseram que aquele lugar estava além da ajuda deles, que só Deus podia fazer algo agora. E que enquanto isso, o melhor era manter distância. Mas a coisa não ficou na grota. Com o passar dos anos, começaram a aparecer relatos de gente que via a figura em outro lugar, longe da fazenda, na beira da estrada, perto das casas. Sempre a mesma descrição. Alta, magra, cabeça torta, braço comprido, sempre parada, observando. E quem via pouco tempo depois começava a ter problema. Não era morte rápida, era pior. A pessoa ia definindo aos poucos, parava de comer, parava de dormir. Ficava olhando para o nada como se estivesse vendo algo que os outros não via. E nos últimos dias, elas falavam, contavam coisa horrível. Diziam que a figura ia até elas de noite e mostrava coisa que tinha acontecido naquela grota. Coisa que ainda estava acontecendo lá dentro. Gente presa, gente sofrendo, gente que não podia morrer, mas que não estava viva também. Presa num lugar entre os dois, sendo devorada devagar por algo que não tinha pressa. Elas diziam que a grota não tinha fundo, que era um buraco que descia para o centro da terra e que lá embaixo tinha uma porta. Uma porta que não devia nunca ser aberta, e que a criatura era o guardião daquela porta. Mas não um guardião que protegia, um guardião que queria abrir. E para abrir, ele precisava de alma. Muitas almas. Ele pegava gente, levava para dentro da grota e prendia elas lá. Usava elas como oferenda para a porta, tentando enfraquecer o selo que mantinha ela fechada. E um dia, quando tivesse alma suficiente, a porta ia abrir, e o que tivesse do outro lado ia sair. Eu não sei se isso é verdade, não sei se é real, ou se é tudo loucura de gente que ficou doida de medo. Mas eu sei que a figura existe. Eu sei porque eu já vi ela. Foi ano passado, quando eu fui visitar a cidade onde meu avô morava. Eu tinha que resolver umas coisas de herança, papel de cartório, essas coisas chatas. E acabei ficando até mais tarde que devia. Quando voltei para a pousada, já era noite fechada. A estrada era escura, sem iluminação, só o farol do carro cortando a escuridão. E então, no meio da estrada, eu vi a figura, parada bem no meio, iluminada pelo farol, alta, magra,
cabeça torta, braço comprido. Exatamente como meu avô tinha descrito. Exatamente como eu tinha imaginado nos pesadelos. Eu pisei no freio instintivamente e o carro parou a poucos metros dela. Meu coração disparou. As mãos suaram. Eu não conseguia desviar os olhos daquela coisa. E então ela começou a andar. Não para fora da estrada. Não para lado nenhum. Ela começou a andar na direção do carro. Devagar. Arrastando os pés. Aquele som horrível de unha raspando no asfalto. E a cada passo, ela inclinava mais a cabeça, como se estivesse tentando enxergar melhor dentro do carro. Eu dei ré. Pisei fundo e o carro disparou para trás, cantando pneu, fazendo curva torta. Eu não olhei pelo retrovisor. Não queria ver se ela estava vindo atrás. Não queria saber. Quando achei um lugar para virar o carro, eu voltei pela estrada velha, dando uma volta enorme para chegar na pousada por outro caminho. Demorei quase 1 hora a mais, mas não ia passar por aquela estrada de novo. Quando cheguei na pousada, o dono percebeu que eu estava pálido, tremendo. Perguntou se tinha acontecido algo. Eu contei. Contei o que eu tinha visto. Ele ficou sério, não duvidou, não falou que era ilusão. Ele só balançou a cabeça e disse: "Você foi marcado." Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele explicou que quem vê a figura uma vez, continua vendo. Que ela marca a pessoa. E a partir daquele momento, a pessoa faz parte do território dela. Que ela vai aparecer de tempos em tempos, cada vez mais perto, até que um dia... Ele não terminou a frase. Não precisou. Eu entendi. E ele estava certo. Desde aquela noite, eu vejo ela. Não sempre, mas de vez em quando. No reflexo do vidro, na sombra da árvore, no canto do quarto quando eu acordo de madrugada, sempre longe, sempre observando. Mas a cada vez, ela está um pouco mais perto, um pouco mais nítida. E eu sei que um dia, ela vai chegar perto o suficiente. E nesse dia, eu vou entender o que meu avô sentiu naquela última noite. Vou entender o terror puro de saber que não tem escapatória. Que por mais que a gente corra, por mais que a gente se esconda, ela sempre encontra. Porque a grota do gemido não esquece. E ela nunca, nunca desiste. Agora eu entendo porque meu avô vivia olhando pela janela, porque ele não conseguia dormir, porque ele tinha aquele olhar vazio, como se parte dele já não tivesse mais aqui. Porque quando a gente é marcado, a gente deixa de pertencer a esse mundo completamente. Uma parte da gente fica presa lá, na grota, no escuro, gemendo junto com os outros. E aos poucos, o resto vai sendo puxado também. Até que não sobre nada. Eu tento não pensar nisso. Tento viver normal, fazer as coisas do dia a dia, fingir que está tudo bem. Mas tem hora que eu olho no espelho e vejo que meus olhos estão ficando igual aos do meu avô. Aquele olhar cansado, assustado, de quem está vendo algo que não devia. Tem noite que eu acordo e sinto o cheiro, aquele cheiro de terra podre. E eu sei que ela está perto, que ela veio me visitar de novo, que está me lembrando que eu pertenço a ela agora. E o pior é que tem uma parte de mim que quer ir. Uma parte que quer acabar logo com essa espera, que quer ir até a grota, descer até o fundo e ver o que tem lá. Ver a porta. Ver o que está do outro lado. Porque depois de tanto tempo vivendo com medo, a gente se cansa. A gente quer que acabe de um jeito ou de outro. E eu acho que é assim que ela pega a gente. Não pela força, mas pelo cansaço, pela desistência, pela hora que a gente para de lutar e aceita que não tem jeito. Meu avô lutou por 30 anos. Eu não sei se vou conseguir lutar tanto assim. Não sei se tenho essa força, mas eu tento. Todo dia eu tento. Porque enquanto eu tiver medo, enquanto eu quiser viver, ela não vence completamente. Mas quando o medo acabar, quando eu aceitar, aí eu vou para a grota e vou virar mais um gemido no escuro, mais uma voz chamando os outros, mais um guardião da porta que não pode abrir. E talvez, um dia, quando tiver alma suficiente, quando tiver gente suficiente presa lá embaixo, a porta vai abrir mesmo
E o que quer que esteja do outro lado vai sair. E aí não vai ter grota, não vai ter fazenda, não vai ter lugar seguro, vai ter só escuridão e gemido para sempre. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Uma coisa que aconteceu faz pouco tempo e que me deixou sem dormir por uma semana inteira. Eu estava na cidade grande, longe daquela região toda, achando que quanto mais distante eu ficasse, mais seguro eu ia estar. Besteira. A distância não importa. Quando a gente é marcado, não tem lugar que proteja. Era uma quinta-feira normal. Eu estava voltando do trabalho, no meio daquele trânsito infernal da cidade, quando parei num sinal vermelho. Estava mexendo no celular, distraído, quando senti aquele cheiro. Terra podre, dentro do carro. Levantei a cabeça na hora e olhei para os lados. Não tinha nada. O sinal abriu e eu segui em frente, mas o cheiro continuava. Forte, enjoativo. Aquele cheiro que eu já conhecia bem demais. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro e lavei o rosto, tentando me acalmar. Mas quando levantei a cabeça e olhei para o espelho, eu vi. Ela estava atrás de mim. A figura. Ali, no reflexo do espelho, parada na porta do banheiro, com aquela cabeça torta, os braços compridos pendurados dos lados do corpo, os olhos vazios me encarando. Eu me virei num pulo, o coração quase saindo pela boca. Não tinha nada na porta, o banheiro estava vazio. Mas quando olhei de novo para o espelho, ela ainda estava lá, no reflexo, me olhando. E então, pela primeira vez, eu vi ela se mexer de verdade. Ela levantou o braço devagar, aquele braço longo e ossudo, e apontou para mim, para o meu peito, e a boca dela se abriu. Aquele rasgo horrível na cara se escancarou e eu escutei uma voz. Não era uma voz que saía da boca dela, era uma voz que vinha de dentro da minha própria cabeça, como se ela tivesse enfiado as palavras direto no meu cérebro. Em breve. Só isso. 2 palavras. Mas o jeito que ela falou, o tom, a certeza, eu soube que era uma promessa. Uma promessa de que o tempo estava acabando. De que ela já tinha esperado o suficiente. Eu quebrei o espelho. Peguei o sabonete e joguei com força. E o vidro se estilhaçou todo. Os pedaços caíram na pia, no chão. E por um segundo eu achei que tinha resolvido alguma coisa. Mas quando olhei para os cacos de vidro espalhado, eu vi. Em cada pedaço, a figura. Multiplicada. Dezena dela me olhando, todas com aquele braço levantado, todas apontando, todas repetindo. Em breve. Eu saí correndo do banheiro e fui para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Sentei na cama, tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Era de dia ainda, tinha gente na rua, eu estava na cidade, longe da grota, longe daquele lugar maldito. Mas nada disso importava. Ela tinha me achado, e ela estava me avisando que ia me buscar em breve. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na cama com todas as luzes acesas, olhando para a porta, esperando ela aparecer. Mas ela não veio, não fisicamente. Mas eu sentia a presença dela, no quarto, perto da cama, circulando, esperando o momento certo. Quando amanheceu, eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia só ficar esperando ela me levar. Tinha que tentar, pelo menos. Procurei na internet sobre a Grota dos Gemidos, sobre a história daquele lugar, tentando achar alguma informação que pudesse me ajudar. Foi quando eu achei um fórum antigo, meio abandonado, onde algumas pessoas discutiam sobre o lugar assombrado do interior. Tinha um tópico sobre a grota, e no meio das mensagens tinha o relato de um homem que dizia ter conseguido se livrar da marca. Ele contava que tinha sido marcado quando jovem, que tinha visto a figura e passado anos sendo atormentado por ela. Mas ele disse que descobriu uma maneira de quebrar a ligação. Era arriscado, perigoso, mas era a única chance. Ele tinha voltado para a grota, mas não sozinho. Ele tinha levado outra pessoa com ele. E quando a figura apareceu, ele ofereceu a outra pessoa no lugar dele. A criatura aceitou. Pegou a pessoa nova e deixou ele ir embora. Quando li aquilo, senti um enjoo.
A solução era sacrificar outra pessoa, condenar alguém ao mesmo destino que eu estava tentando escapar. Como eu podia fazer isso? Como eu podia viver sabendo que salvei minha vida, entregando-a de outro? Mas aí eu pensei, e se eu não fizesse? E se eu simplesmente deixasse a criatura me levar? O que ia acontecer comigo? Eu ia virar igual aquelas almas presas na grota, gemendo para o resto da eternidade, sofrendo sem poder morrer? Eu fiquei dias pensando nisso, sem comer direito, sem conseguir trabalhar, só pensando naquela escolha impossível. Ou eu condenava outra pessoa, ou eu me condenava. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que estava mudando. Meus pensamentos estavam ficando diferentes, mais escuro. Eu comecei a olhar para as pessoas na rua e pensar, e se fosse essa, ninguém ia sentir falta dela. Ou, aquele ali parece ser gente ruim, não ia fazer diferença. Eu estava me tornando um monstro, e o pior é que eu sabia. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas não conseguia parar. Era como se a figura tivesse plantado uma semente de maldade dentro de mim, e ela estava crescendo, tomando conta de tudo. Foi quando eu entendi a verdade. Não era só sobre me levar para a grota, era sobre me transformar, me corromper, fazer de mim algo tão ruim quanto ela. Porque assim, quando ela finalmente me levasse, eu não ia ser só mais uma vítima. Eu ia ser mais um ajudante, mais um que ia marcar gente, que ia arrastar alma para aquele buraco sem fundo. A porta ia se abrir não só com quantidade de alma, mas com a qualidade delas. Almas corrompidas, almas que escolheram o mal, mesmo sabendo que era errado. E eu estava quase lá, quase pronto. Foi nesse momento que eu decidi. Eu não ia deixar isso acontecer. Eu não ia me tornar aquilo. Preferia morrer, preferia ser levado e sofrer para sempre do que virar um monstro. Então eu fiz o que tinha que fazer. Voltei para a região da grota. Não para oferecer ninguém no meu lugar, mas para encarar a coisa de frente, para dizer não. Para mostrar que mesmo marcado, mesmo condenado, eu ainda tinha escolha. Cheguei lá de manhã. A fazenda estava ainda mais abandonada do que da última vez. A cerca tinha caído completamente e o mato tinha tomado conta de tudo. A entrada da grota estava ali, aquela boca escura, esperando. Eu não esperei anoitecer. Entrei de dia mesmo, com o sol ainda alto no céu. Desci aquele caminho estreito entre as pedras, sentindo o ar ficar mais frio, mais pesado. O cheiro de terra podre ficou mais forte a cada passo. E então eu cheguei no fundo. Era maior do que eu imaginava. Não era só uma grota, era uma caverna enorme, com o teto tão alto que eu não conseguia ver onde terminava. E no centro tinha um buraco. Um buraco perfeitamente redondo, como se tivesse sido cavado, que descia para o centro da terra. Era de lá que vinha o gemido, centena deles, milhares. Voz agonizante, gritando, implorando, chamando. E no meio daquilo tudo, eu escutei meu avô. A voz dele clara como se ele tivesse ali do lado, chamando meu nome. Não vem, menino, volta, corre enquanto pode. Mas eu não corri. Eu fiquei parado ali, olhando para o buraco, e esperei. Não demorou muito. Ela saiu das sombras, a figura, ainda mais alta do que eu lembrava, ainda mais horrível. A cabeça pendurada, os braços arrastando no chão, aqueles olhos vazios me encarando. E ela falou, não com voz, mas direto na minha cabeça. Você voltou. Bom, já está pronto? Eu respirei fundo e respondi em voz alta. Não, eu vim dizer que você não vai me ter, não do jeito que você quer. Eu não vou ser igual a você. Eu não vou trazer ninguém. E eu não vou deixar você me corromper. A criatura ficou parada, como se estivesse processando o que eu tinha dito. E então ela começou a rir. Não era um riso normal. Era um som horrível, como 1000 vozes rindo ao mesmo tempo, em tons diferentes, desafinado. Você acha que tem escolha? Você já é meu. Desde que me viu, você é meu. Não importa o que você faça.
No final, todos vêm para cá. Pode ser, eu disse, sentindo as pernas tremer, mas mantendo a voz firme. Pode ser que você me leve mesmo, mas vai me levar do meu jeito, não do seu. Você não vai ter minha alma corrompida, vai ter que me pegar como eu sou. E isso vai enfraquecer você, não vai fortalecer. A criatura parou de rir. Pela primeira vez, eu vi algo diferente nela. Não era bem emoção, porque aquilo não era capaz de sentir. Mas era algo parecido com dúvida. Você não entende nada, ela disse, mas a voz estava diferente agora, menos segura. A porta precisa abrir, é inevitável. E quando abrir, tudo aqui vai acabar. Tudo vai ser como antes, como era no começo. Então deixa abrir, eu disse, sem pensar direito. Se é tão inevitável assim, por que você está perdendo tempo comigo? Por que você precisa corromper gente? Por que você não abre logo essa porta? Silêncio. A criatura não respondeu. E foi nesse silêncio que eu entendi. Ela não podia. A porta não abria só com alma. Abria com escolha. Com gente escolhendo o mal. Escolhendo conscientemente ser monstro. Porque o mal puro, o mal que vem de fora, não tem poder de verdade aqui. O mal que tem poder é o que a gente escolhe. O que a gente alimenta. E se a gente não escolhe, a porta fica fechada. Você precisa que eu escolha, eu disse, sentindo uma força nova crescer dentro de mim. Você precisa que eu traga alguém, que eu faça algo horrível, porque se eu não fizer, se eu resistir até o fim, você não ganha nada. Eu viro só mais uma vítima gemendo no buraco, mais uma voz, mas não uma chave para a porta. A criatura deu um passo na minha direção, e pela primeira vez ela parecia desesperada. Você vai se arrepender. O sofrimento vai ser eterno. Você vai implorar pela morte, mas ela nunca vai vir. Você vai... Eu sei. Eu interrompi. Eu sei o que me espera. E eu escolho mesmo assim, porque é melhor sofrer sendo eu mesmo do que ser livre sendo um monstro. A figura ficou parada, me encarando com aqueles olhos vazios. E então, devagar, ela começou a recuar, voltando para a sombra, sumindo. Mas antes de desaparecer completamente, ela disse uma última coisa. Outros vão vir, outros vão escolher diferente. E quando isso acontecer, você vai entender que resistir não valeu de nada. E ela sumiu. Eu fiquei ali, parado no meio daquela caverna, ouvindo os gemidos do buraco. A voz do meu avô ainda estava lá, mas agora ela não estava me chamando, estava cantando. Uma cantiga antiga que ele cantava quando eu era criança. Era a maneira dele de me dizer que estava orgulhoso, que eu tinha feito a escolha certa. Eu saí daquela grota caminhando, não correndo, sem olhar para trás. E quando cheguei lá fora, o sol ainda estava brilhando. Os pássaros estavam cantando. O mundo continuava normal. Mas eu sabia que nada tinha terminado. A marca ainda estava lá. A figura ainda ia me visitar. E um dia ela ia me levar mesmo. Mas até lá eu ia viver do meu jeito. Ia resistir. Ia fazer cada dia valer. E quem sabe, se outras pessoas fizessem a mesma escolha, se outras pessoas resistissem em vez de se corromper, talvez a porta nunca abrisse. Talvez a gente conseguisse manter aquilo trancado para sempre. Ou talvez não. Talvez no final, o mal sempre vença. Mas pelo menos a gente pode escolher não ajudar ele a vencer. E às vezes, essa escolha é tudo que a gente tem. Agora eu vivo um dia de cada vez. As marcas no chão ainda aparecem de vez em quando. O cheiro de terra podre ainda me visita nas madrugadas. E eu ainda vejo a figura nos reflexos, nas sombras, nos cantos escuros. Mas eu não tenho mais medo. Porque eu sei que enquanto eu continuar escolhendo não ser um monstro, ela não tem poder completo sobre mim. E talvez isso não me salve. Mas pelo menos me mantém humano. E no final das contas, é isso que importa. Ser humano até o último segundo. Mesmo que esse segundo seja dentro da grota dos gemidos, gemendo junto com os outros, sofrendo para sempre. Pelo menos eu vou estar sofrendo sendo eu mesmo. E não tem preço para isso.
Tinha uma estrada velha que cortava a região onde meu tio morava, lá para os confins do estado, num desses lugares esquecido que nem aparece direito no mapa. A estrada não tinha nome oficial, mas todo mundo chamava ela de Estrada Sem Volta. E o nome não era à toa. Diziam que quem entrasse naquela estrada depois da meia-noite não chegava no destino. A pessoa sumia. Simples assim. O carro, as coisas, tudo. Como se tivesse sido engolido pela terra. Já tinha acontecido com tanta gente que a prefeitura até colocou placa avisando para não passar por ali de madrugada. Mas nem todo mundo acreditava. E era aí que a desgraça acontecia. Meu tio nunca deu bola para essas histórias. Ele era caminhoneiro, rodava o Brasil inteiro, conhecia estrada de todo tipo. Dizia que assombração era coisa de gente medrosa, que o perigo de verdade era buraco na pista e motorista bêbado. Ele ria quando os outros falavam da estrada sem volta, chamava de lenda boba para assustar turista. Até a noite que ele precisou passar por lá. Era fim de ano, quase Natal. Ele estava voltando de uma viagem longa, cansado, querendo chegar em casa logo. O caminho normal ia dar uma volta grande. Ia demorar mais 2 horas. Mas tinha um atalho. A estrada sem volta. Ele olhou para o relógio. 11h40. Ainda dava tempo de passar antes da meia-noite. Ele entrou na estrada. No começo, tudo normal. Asfalto velho, cheio de remendo, mas nada demais. A estrada era reta, cercada de mato dos 2 lados, sem casa, sem poste de luz, só o breu da noite e os farol do caminhão iluminando o caminho. Meu tio ligou o rádio para não dormir no volante. Só pegava chiado. Ele mudou de estação, mas chiado. Tentou outra. Nada. Achou estranho, porque o rádio estava funcionando bem mais cedo, mas relevou. Às vezes tinha lugar que não pegava sinal mesmo. Foi quando ele viu o primeiro marco de quilômetro, KM-13. Ele passou reto, cantarolando uma música na cabeça para se manter acordado. 5 minutos depois, outro marco apareceu no farol. KM-13. Meu tio franziu a testa. Devia ter visto errado. Cansaço, provavelmente. Continuou dirigindo. Mais 5 minutos. Outro marco. KM-13. Agora ele tinha certeza. Algo estava errado. Muito errado. Ele olhou para o velocímetro. 80 km por hora. Olhou para o odômetro. Rodando normal. Mas os marcos não mudavam. Sempre KM-13. Foi quando ele percebeu outra coisa. O mato dos 2 lados da estrada era exatamente igual. As mesmas árvores, os mesmos galho quebrado, as mesmas curvas na vegetação. Como se ele estivesse passando pelo mesmo pedaço de estrada várias vezes. Como se ele estivesse andando em círculo, mas a estrada era reta. Meu tio sentiu um frio na espinha. Ele pisou mais fundo no acelerador, tentando sair daquilo logo. O ponteiro subiu, 90, 100, 110 km por hora. O caminhão chacoalhava na estrada irregular, mas ele não diminuiu. Queria sair dali. Marco de quilômetro, KM-13, de novo, e de novo, e de novo. Não importava quanto ele corresse, a estrada não acabava. E o marco continuava o mesmo. Sempre KM-13. Foi quando ele viu alguém na pista. Uma figura parada no meio da estrada, iluminada pelos farol. Era uma mulher, vestido branco, comprido, cabelo preto solto nas costas. Ela estava de costas, imóvel, como se estivesse esperando. Meu tio buzinou. A mulher não se mexeu. Ele buzinou de novo, mais forte, mais comprido. Nada. Ele ia ter que parar ou atropelar ela. E mesmo assustado, mesmo sentindo que algo estava muito errado, ele não ia atropelar ninguém. Pisou no freio. O caminhão foi parando devagar, até ficar a uns 10 metros da mulher. Ela continuava de costas, parada, sem se mexer nem um pouco. Nem o vento mexia o cabelo dela. Era como se ela fosse uma estátua. Meu tio ficou ali, dentro do caminhão, com o motor ligado, sem saber o que fazer. Ele não queria descer. Algo dentro dele gritava para não descer.
Mas ao mesmo tempo, ele não podia ficar parado ali para sempre. Ele buzinou mais uma vez. A mulher virou a cabeça, só a cabeça. O corpo continuou de costas, mas a cabeça girou 180 graus até ficar de frente para o caminhão. E meu tio viu o rosto dela. Não tinha olho, só buraco. 2 buracos fundo e preto onde os olhos deviam estar. E a boca estava costurada com linha grossa, como se alguém tivesse fechado ela à força. Meu tio gritou e pisou no acelerador. O caminhão disparou na direção da mulher, mas quando passou por onde ela estava, não tinha nada. Ela tinha sumido, simplesmente desaparecido. Ele continuou acelerando, o coração batendo descontrolado, as mãos suando no volante. Precisava sair daquela estrada, precisava achar o fim, mas o fim não vinha. Marco de quilômetro, KM-13, sempre, sem parar. E então ele começou a ver mais gente, figuras paradas na beira da estrada, dezena delas, centena, todas de costas, todas com vestido branco ou roupa velha, todas imóveis, e conforme ele passava, cada uma virava só a cabeça para olhar para ele. Sempre sem olho, sempre com a boca costurada. Meu tio estava chorando agora, rezando baixinho, implorando para Deus deixar ele sair dali. Mas a estrada continuava, infinita, e as figuras só aumentavam. Foi quando o combustível começou a acabar. O ponteiro do tanque estava quase no zero. Ele tinha abastecido antes de pegar a estrada. O tanque estava cheio. Mas agora, depois de rodar e rodar sem sair do lugar, o combustível tinha ido embora. O motor começou a falhar, tossir, e então parou. O caminhão foi perdendo velocidade até parar completamente, no meio da estrada, cercado por centenas daquelas figuras, todas viradas para ele agora, todas só com a cabeça, o corpo ainda de costas. E então elas começaram a andar, devagar, arrastando os pés, vindo na direção do caminhão, de todos os lados, dos 2 lados da estrada. Dezena delas. E quanto mais perto chegava, mais ele via os detalhes. As roupas estavam rasgadas, suja de terra. E a pele era cinza, velha, morta. Elas não eram gente viva, era cadáver andando. Meu tio trancou as portas do caminhão e se encolheu no banco, tremendo, vendo aquela massa de morto-vivo se aproximar. Elas bateram no caminhão, as mãos batendo no vidro, na lataria, arranhando, tentando entrar. E então ele escutou um som abafado, vindo de todas elas ao mesmo tempo. Um som que saía por trás daquela boca costurada. Ela estava tentando falar, tentando gritar, mas não conseguia. Só saía aquele som horrível, sufocado, desesperado. Meu tio tapou os ouvidos e fechou os olhos, rezando, chorando, esperando o fim. Ele não sabia o que ia acontecer, mas sabia que ia ser ruim, muito ruim. E então, tudo parou. O barulho, as batidas, tudo, silêncio completo. Meu tio esperou 1 minuto, 2, 3, nada acontecia. Devagar, com medo, ele abriu os olhos. Não tinha ninguém em volta do caminhão. As figuras tinham sumido. Ele olhou para os lados, tentando entender, e viu que tinha algo diferente. A estrada tinha mudado. Não era mais a mesma estrada. Era outra, mais larga, com faixa pintada no chão, com iluminação. Ele tinha saído, ou achava que tinha. Tremendo, ele tentou dar partida no caminhão. O motor roncou e pegou. O tanque marcava meio tanque, como se nada tivesse acontecido. Ele dirigiu devagar, ainda assustado, procurando algum sinal de onde ele estava. E então viu uma placa. Bem-vindo à cidade X. 30 quilômetros. Era a cidade vizinha da dele. Ele tinha conseguido. Tinha atravessado a estrada sem volta e sobrevivido. Ele acelerou, querendo chegar em casa logo, esquecer aquilo tudo, fingir que tinha sido pesadelo causado por cansaço. Mas aí ele olhou para o retrovisor e viu, no banco de trás do caminhão, que ele jurava que estava vazio, tinha alguém sentado. Uma das figuras, de costas, com a cabeça virada para ele, sem olho.
boca costurada, e ela levantou a mão devagar e apontou para o para-brisa, para frente. Meu tio olhou e viu a placa de quilômetro que estava vindo, KM-13. Ele gritou e perdeu o controle do caminhão. O veículo saiu da pista, capotou e foi parar dentro de um barranco. Quando os bombeiros acharam ele, 3 dias depois, meu tio estava vivo. Machucado, desidratado, mas vivo. Só que ele não estava sozinho no caminhão. Tinha mais gente ali. 4 corpos. Corpo velho, em decomposição avançada. Corpo de gente que tinha desaparecido naquela estrada nos últimos anos. Tudo no banco de trás, sentado, como se estivesse viajando junto com ele. Os médicos disseram que meu tio tinha alucinado por causa da batida na cabeça. Que ele não podia ter visto o que ele dizia que viu, porque era impossível aqueles corpos estarem ali. Ele estava morto há tempo demais para ter subido no caminhão, mas meu tio jurava que tinha visto. Que ele estava vivo quando ele olhou no retrovisor. Que ele estava sentado ali, virado para ele, apontando. Ele nunca mais dirigiu de noite. Nunca mais pegou estrada sozinho. E nunca mais passou perto daquela região. Mas tem noite que ele acorda gritando, suando, dizendo que viu eles, as figuras, parada no quarto dele, de costas, com a cabeça virada, olhando, sempre olhando. Eu era criança quando isso aconteceu, mas eu lembro do meu tio antes e depois. Ele era um homem forte, brincalhão, cheio de história para contar. Depois da estrada, ele ficou quieto, assustado, sempre olhando para os lados, como se esperasse ver algo que os outros não via. Anos mais tarde, quando eu já estava adolescente, eu perguntei para ele mais detalhes sobre aquela noite. Ele não gostava de falar disso, mas eu insisti. Queria entender, queria saber se era real ou se tinha sido delírio mesmo. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, aqueles olhos de quem viu coisa demais, e me contou o resto da história. A parte que ele nunca tinha contado para ninguém. Ele disse que quando estava preso na estrada, andando em círculo, vendo aqueles marcos de quilômetro repetir sem parar, ele teve um pensamento. Um pensamento que veio do nada, como se alguém tivesse colocado na cabeça dele. O pensamento dizia: você pode sair, mas precisa deixar algo em troca. Ele não entendeu na hora. Deixar o quê? Ele não tinha nada de valor no caminhão, só as coisas dele, roupa, documento, mas o pensamento voltou mais claro. Precisa deixar alguém. E então ele entendeu. Para sair da estrada, ele precisava trazer alguém para dentro. Precisava fazer outra pessoa entrar ali. Era a única maneira. Ele disse que pensou em várias pessoas, gente que ele não gostava, gente que tinha feito mal para ele, e quanto mais ele pensava, mais fácil parecia. Era só falar para a pessoa certa sobre a estrada, desafiar ela a passar ali de madrugada, dizer que era tudo mentira. A pessoa ia entrar e ele ia estar livre. Mas aí ele pensou na família, nos filhos, na esposa, e ele percebeu que se fizesse aquilo, ele não ia ser mais a mesma pessoa, ia virar outra coisa, algo pior. Então ele escolheu não fazer. Decidiu que preferia ficar preso na estrada para sempre do que condenar outra pessoa. E foi quando a estrada soltou ele, mas não de graça. Nunca é de graça. Ela colocou aquelas figuras no caminhão dele, os desaparecidos, as pessoas que tinham ficado presas ali ao longo dos anos. E ele teve que carregar eles até o acidente. Teve que olhar no retrovisor e ver aqueles corpos mortos sentados atrás dele, viajando junto. Era o preço de sair sem sacrificar ninguém. E sabe o que é o pior? Ele me disse, com os olhos cheios d'água. Eu ainda vejo eles. Todo dia. Eles não foram embora. Eles estão sempre comigo. No carro, em casa, no trabalho. Sempre sentado atrás de mim, virado para o meu lado, olhando. Eles estão em volta de você agora? Eu perguntei, sentindo um arrepio. Ele assentiu devagar, sem desviar o olho de mim. Sempre tão. Depois dessa conversa, eu comecei a prestar mais atenção nas histórias da região. Procurei na internet, nos arquivos velhos da cidade, tentando entender o que era aquela estrada. De onde ela tinha vindo.
por que ela existia. Descobri que a estrada sem volta tinha sido construída nos anos 60, em cima de um antigo caminho de terra. E esse caminho tinha uma história. Era por ali que passava o cortejo funerário antigamente. Quando alguém morria nas fazendas da região, o corpo era levado por aquele caminho até o cemitério da cidade. Só que a viagem era longa e muitas vezes o corpo começava a se decompor no meio do caminho, principalmente no calor. Então criaram um costume. Costuravam a boca do morto para que o cheiro não saísse tanto e vendavam os olhos para que a alma não achasse o caminho de volta para casa. Mas diziam que alguns mortos não queria ir para o cemitério. Alguns se revoltava, queria ficar perto dos vivos, não aceitava a morte. E esses ficava preso no caminho, andando de um lado para o outro, sem conseguir sair, sem conseguir voltar, sem conseguir seguir em frente. E quando construíram a estrada em cima do caminho, dizem que prenderam essas almas definitivamente ali. Elas não podiam mais nem tentar sair. Ficaram presas no asfalto, condenadas a repetir o mesmo trajeto para sempre. E agora elas pegavam os vivos que passavam por ali de madrugada. Tentava fazer os vivos ficar presos também. Porque se ficassem, se virassem parte da estrada, talvez as almas velhas pudessem usar os corpos novos para finalmente sair. Era por isso que ninguém voltava. As pessoas não morriam na estrada. Ficavam presas, viravam parte dela, e seus corpos eram deixados nos veículos de quem conseguisse escapar, como um aviso, como uma marca. Você está livre, mas nunca vai estar sozinho de novo. Eu mostrei essa pesquisa para o meu tio. Ele leu em silêncio, e quando terminou, ele só balançou a cabeça. Não muda nada. Saber o motivo não faz eles ir embora. Ele tinha razão. Os corpos continuavam ali, ao lado dele para sempre. Meu tio morreu faz 2 anos. Ataque cardíaco. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sei que não é verdade. Ele sofreu cada dia daqueles 30 anos desde a estrada. Sofreu carregando aqueles passageiros invisível. Sofreu vendo aqueles rostos sem olho, aquelas bocas costuradas. No enterro, uma coisa estranha aconteceu. Quando foram fechar o caixão, viram que tinha algo errado com o corpo dele. A boca estava fechada com mais força do que deveria, como se alguém tivesse costurado ela. Os funcionários do velório disseram que era procedimento normal, que às vezes faziam isso para manter o corpo apresentável. Mas minha mãe, que trabalha com isso há anos, olhou e disse que não. Aquilo não era procedimento. Aquilo era outra coisa. E quando ela tentou desfazer para ver melhor, descobriu que não era linha cirúrgica. Era linha grossa, velha. Do tipo que usavam antigamente, ninguém soube explicar como aquilo foi parar ali. Eu tenho minha teoria. Acho que meu tio finalmente foi levado para a estrada. De verdade dessa vez. E agora ele é mais um daqueles passageiros. Mais um que vai viajar no banco de trás de quem conseguir sair. Mais um aviso andante de que a estrada sem volta não esquece, não perdoa e não solta ninguém de verdade. Depois do enterro, eu fiz uma coisa que sei que não devia ter feito. Mas a curiosidade foi mais forte. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava saber se era tudo real ou se era loucura coletiva, história para assustar turista. Esperei dar meia-noite, peguei meu carro e fui até a estrada sem volta. Quando cheguei na entrada, tinha a placa que o povo comentava. Atenção! Não transite nesta via entre 00 e 05 euros. Perigo! Eu parei o carro ali, olhando para a estrada escura à frente. O coração batia forte, as mãos suavam. Ainda dava tempo de voltar, de desistir, de ir embora e esquecer aquilo. Mas eu não voltei. Entrei na estrada. No começo nada de diferente, só escuridão e asfalto ruim. Eu ia devagar, prestando atenção em tudo, procurando algo anormal. E então eu vi o marco, KM13. Ok, normal. Tem que ter um marco de 13 quilômetros em algum lugar.
Continuei dirigindo. 5 minutos, 10, 15. Outro marco, KM 13. Meu estômago gelou. Continuei. Marco, KM 13. De novo, KM 13. E de novo. Eu estava preso, do mesmo jeito que meu tio. A estrada não acabava. Não importava quanto eu dirigisse. Sempre voltava para o mesmo lugar. Tentei dar meia volta, mas não conseguia. Era como se o volante não obedecesse direito. O carro ia sempre para frente, sempre na mesma direção. E então eu vi as figuras, parada na beira da estrada, exatamente como meu tio tinha descrito. De costas, vestido branco, e quando eu passava, elas viravam só a cabeça, sem olho, boca costurada. Eu pisei fundo no acelerador, mas não adiantava. A estrada continuava igual, e as figuras só aumentavam, cada vez mais, até que tinha centenas delas dos dois lados. Foi quando eu vi uma diferente, uma que eu reconheci. Meu tio, ele estava ali, no meio das outras, de costas, com a cabeça virada para mim. Os olhos vazios, a boca costurada com linha grossa. Eu gritei o nome dele, mas ele não reagiu. Só ficou olhando daquele jeito horrível enquanto eu passava. E então eu entendi que ele não estava mais ali. Não era mais meu tio. Era só o resto dele. O corpo, a casca, a alma tinha ido embora fazia tempo. O que sobrou foi capturado pela estrada e transformado em mais um guardião, mais um aviso. Eu comecei a chorar, dirigindo sem parar, vendo aquelas figuras se multiplicar. E no meio do desespero veio o pensamento. O mesmo pensamento que meu tio teve. Você pode sair, mas precisa deixar alguém em troca. Eu pensei em tanta gente. Gente que eu não gostava no trabalho. Ex-namorada que tinha me feito mal. Pessoas que eu não ia sentir falta. Era só mandar uma mensagem amanhã, convidar para dar uma volta, trazer aqui, e eu ia estar livre. Mas aí eu lembrei do meu tio, do jeito que ele tinha ficado, do sofrimento dele durante 30 anos, e eu soube que se eu fizesse aquilo, eu ia acabar igual, ou pior. Então eu fiz a mesma escolha que ele, escolhi não sacrificar ninguém, e esperei para ver o que ia acontecer. A estrada começou a mudar, as figuras foram sumindo, o marco de quilômetro finalmente mudou, KM 14, KM 15, KM 16. Eu estava saindo, mas sabia que não ia sair de graça. Quando finalmente voltei para a estrada normal, parei o carro e respirei fundo, tentando me acalmar. Tinha funcionado. Eu tinha escapado. Olhei para o retrovisor para arrumar o cabelo e vi 3 pessoas sentadas no banco de trás. Meu tio e 2 outros que eu não conhecia, todos de costas, todos com a cabeça virada para mim, todos sem olho, todos com a boca costurada. Eu saí do carro gritando, caí no asfalto, me afastei rastejando. Olhei para o banco de trás de novo. Vazio, não tinha ninguém. Respirei aliviado, achando que tinha sido ilusão, reflexo, qualquer coisa. Mas então eu senti uma mão no meu ombro, gelada, dura, morta. Eu virei devagar, já sabendo o que ia ver. Meu tio estava ali, atrás de mim, junto com os outros 2, parado, olhando para baixo, para mim, com aqueles buracos vazios no lugar dos olhos. E então eles voltaram para o carro. Simplesmente andaram até lá e sentaram no banco de trás. E sumiu. Ficaram invisível de novo. Mas eu sabia que estava lá. Eu levantei, tremendo, e voltei para o carro, porque não tinha escolha. Não tinha como fugir. Eles iam estar comigo de qualquer jeito. No carro, em casa, no trabalho. Para sempre. Esse é o preço de escapar da estrada sem volta, sem sacrificar ninguém. Você sai vivo, mas nunca sai sozinho. Agora eu entendo meu tio perfeitamente. Eu vivo cada dia carregando esses passageiros. Vejo eles no reflexo do espelho, na sombra da parede, sentado atrás de mim quando eu dirijo. Eu não posso falar disso com ninguém. Vão achar que eu enlouqueci. Vão querer me internar. Então eu finjo que está tudo normal. Sorrio. Trabalho. Vivo. Mas por dentro, eu sei. Eu sei que eles estão sempre ali, esperando. Porque uma hora eu vou morrer.
E quando isso acontecer, eu vou virar igual a eles. Vou ficar preso na estrada. E vou ser mais um passageiro no carro de outra pessoa que tentar passar por lá. É um ciclo que não acaba. A estrada sem volta não mata. Ela só prende. Para sempre. E quanto mais gente escolhe não sacrificar os outros, mais passageiro existem. Mais alma presa. Mais figura parada na beira da estrada, esperando. Esperando alguém que seja fraco o suficiente para fazer a escolha errada. Porque se alguém finalmente escolher sacrificar outro, se alguém finalmente trouxer uma vítima nova para a estrada de livre e espontânea vontade, todas as almas presas vão ser libertas de uma vez. E vão sair pela estrada, espalhando pelo mundo, procurando os vivos que deixaram elas para trás. É por isso que a estrada ainda deixa as pessoas escolher. Não é generosidade, é estratégia. Ela quer que alguém seja egoísta o suficiente para abrir a porta. E quando isso acontecer, não vai ter mais estrada sem volta. Vai ter mundo sem volta. Porque as almas presas lá não quer só liberdade. Elas querem vingança. Eu tento viver sabendo disso. Tento ser uma pessoa boa. Fazer o certo. Não prejudicar ninguém. Porque se eu escorregar, se eu deixar a maldade entrar, meus passageiros vão perceber. E aí eles não vão mais ficar só observando, eles vão agir. Tem noite que eu acordo e sinto o peso na cama, como se alguém tivesse sentado do lado. Tem dia que eu vejo marca de mão no vidro embaçado do banheiro. Tem momento que eu escuto um som abafado, como alguém tentando falar através de boca costurada. Eles estão ficando impacientes, estão esperando eu fazer alguma coisa errada. Alguma coisa que justifique eles tomarem meu lugar, me transformar, me fazer virar parte da estrada. Mas eu resisto. Todo dia eu resisto. Porque aprendi com meu tio que ter essa companhia horrível é melhor que virar um monstro. E quem sabe, se eu resistir até o fim, se eu morrer sem nunca ter prejudicado ninguém por causa da estrada, talvez eu não fique preso lá. Talvez eu consiga descansar de verdade. Ou talvez não. Talvez a estrada sem volta não faça diferença entre os que resistiu e os que desistiu. Talvez no final todo mundo vira passageiro. Mas pelo menos eu vou saber que tentei. Que escolhi o caminho mais difícil e que não arrastei ninguém comigo para esse inferno. Às vezes eu penso em voltar lá, na estrada, para tentar entender melhor, para tentar achar uma saída de verdade. Mas aí eu lembro dos olhos vazios do meu tio me olhando do banco de trás. E eu desisto. Porque sei que se eu voltar, eu não vou sair de novo. Na próxima vez eu fico, para sempre. Então eu vivo longe daquela região. Evito estrada de madrugada. Durmo com a luz acesa. E tento não olhar para o banco de trás quando estou dirigindo. Porque sei que eles estão lá, sempre estão, e vão ficar até o dia que eu me juntar a eles, até o dia que eu virar só mais uma figura parada na estrada sem volta, de costas, com a cabeça virada, sem olho, com a boca costurada, esperando o próximo que for fraco o suficiente para passar por ali. E o ciclo vai continuar, sem fim, sem volta, para sempre. Na propriedade onde meu pai cresceu, lá no interior de Minas Gerais, tinha um paiol antigo que ficava afastado da casa principal, quase na divisa com o pasto. Era uma construção velha de madeira, com telha de barro quebrada e porta que não fechava mais direito. O paiol tinha sido usado para guardar milho e ferramenta antigamente, mas fazia anos que ninguém botava nada lá dentro. E tinha um motivo para isso. Os funcionários que trabalhavam na fazenda não chegavam perto daquele paiol, principalmente depois que escurecia. Diziam que tinha algo errado com aquele lugar, que quem entrasse lá saía diferente, mudado, e alguns não saía de jeito nenhum. Meu pai, quando era adolescente, achava tudo aquilo bobagem. Ele era daqueles moleque teimoso, que não acreditava em nada que não pudesse ver. Ria das histórias dos peão. Chamava eles de medroso. Passava perto do paiol de propósito só para mostrar que não tinha medo.
até o dia que ele resolveu dormir lá dentro. Foi numa aposta boba com os primos. Ele estava numa festa de aniversário na fazenda, tinha bebido uma cerveja e começaram a se desafiar. Um dos primos falou que ninguém tinha coragem de passar a noite no paiol. Meu pai, orgulhoso como sempre foi, aceitou na hora. Os outros tentaram fazer ele desistir. Até a mãe dele, minha avó, pediu para ele não ir. Mas quanto mais falava, mais teimoso ele ficava. Disse que ia provar que era tudo mentira, que não tinha nada demais naquele paiol velho. Ele pegou um saco de dormir, uma lanterna e foi. Era umas 10 da noite quando ele entrou no paiol. A lua estava cheia, iluminando bem o caminho. Ele abriu a porta rangendo e entrou, jogando a luz da lanterna para os cantos. Não tinha nada lá dentro. Só algumas tábuas velhas encostadas na parede, teia de aranha e muito pó. Cheiro de mofo e madeira podre. Ele armou o saco de dormir no meio do paiol, sentou e ficou esperando. Esperando o quê? Ele não sabia. Mas estava determinado a passar a noite ali e voltar no dia seguinte rindo da cara de todo mundo. A primeira hora passou tranquila. Ele ficou mexendo no celular, mandando mensagem para os amigos, ouvindo música, mas depois a bateria acabou. E ficou só ele, o silêncio e a escuridão lá fora. Foi quando ele começou a ouvir um barulho de arranhão, vindo da parede dos fundos do paiol, devagar, constante, como se alguém tivesse do outro lado arranhando a madeira com a unha. Meu pai levantou e jogou a luz da lanterna para lá. Não tinha nada. A parede estava intacta, velha, com a madeira descascando. Ele esperou. O barulho parou. Ele voltou para o saco de dormir, mas agora estava mais atento, mais tenso. O barulho voltou. Só que dessa vez não era só arranhão. Era batida. Alguém batendo na parede de madeira. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Pausa. 3 batidas. Deve ser os primos querendo me assustar. Ele pensou. Levantou e foi até a parede. Bateu de volta. Pode parar com a palhaçada. Não tô com medo, não. As batidas pararam, mas então começou outro barulho. Um barulho que veio de cima do telhado. Passos. Alguém andando em cima do telhado, devagar, fazendo a telha velha ranger. Meu pai saiu do paiol correndo e olhou para cima. Não tinha ninguém. O telhado estava vazio. Só a lua iluminando as telhas quebradas. Ele respirou fundo. Tá tudo na minha cabeça. É só o vento, é só bicho. Voltou para dentro. Deitou no saco de dormir. Fechou os olhos tentando dormir. Mas não conseguia. Sentia que tinha algo errado, algo observando. Abriu os olhos e viu. No canto mais escuro do paiol, onde a luz da lanterna não alcançava direito, tinha uma sombra. Uma sombra em formato de gente, parada, imóvel, só observando ele. Meu pai pegou a lanterna com a mão tremendo e apontou para lá. Não tinha nada, só a parede velha e vazia. Ele abaixou a lanterna, respirando rápido, o coração disparado. É impressão, não tem nada aqui. Mas quando ele piscou, a sombra tinha se movido. Agora estava mais perto. Ele jogou a luz de novo. Nada. Abaixou, piscou. A sombra estava ainda mais perto. Ele não esperou mais. Pegou o saco de dormir, a lanterna e correu para a porta. Mas quando tentou abrir, a porta não se mexeu. Estava travada, ou trancada, ou algo estava segurando do outro lado. Ele puxou com força, bateu, gritou. Nada. A porta não abria e a sombra continuava se aproximando. Cada vez que ele piscava, ela estava mais perto. Cada vez maior, cada vez mais definida, até que ele conseguiu ver detalhes. Não era bem uma sombra, era uma pessoa. Ou tinha sido uma mulher, com um vestido velho, rasgado, o cabelo comprido cobrindo o rosto, os braços pendurados dos lados do corpo, fino demais, ossudo. E ela não andava, ela deslizava pelo chão, sem fazer barulho, sem tocar no chão direito. Meu pai encostou na porta, sem ter para onde fugir, vendo aquela coisa se aproximar. Ele tentou gritar de novo, mas a voz não saiu. A garganta fechou.
Era como se algo tivesse sugado o som. A mulher parou na frente dele, tão perto que ele conseguia sentir o cheiro. Cheiro de terra molhada, de coisa enterrada, de morte. Ela levantou a mão devagar, aquela mão fina e pálida, e apontou para o peito dele. Não tocou, só apontou. E ficou assim, parada, apontando. E então ela falou. A voz era rouca, arrastada, como se ela não falasse há muito tempo. Você não devia ter vindo. Meu pai não conseguia se mexer, não conseguia responder. Só ficou ali, paralisado, olhando para aquela coisa que tinha sido gente um dia. Agora você vai ter que ficar. A mão dela se moveu. Foi subindo devagar, do peito dele para o rosto. E quando ela estava quase tocando, a porta se abriu. Meu pai caiu para trás, para fora do paiol, e bateu no chão. Levantou num pulo e correu. Correu sem olhar para trás, sem pensar, sem parar. Só correu. Quando chegou na casa, estava amanhecendo. Ele nem tinha percebido que tinha passado a noite toda. Achava que tinha ficado no paiol só umas 2, 3 horas, mas o sol já estava nascendo. Os primos riram quando viram ele. Disseram que ele tinha desistido, que não tinha aguentado nem metade da noite. Mas meu pai não respondeu, não contou o que tinha visto. Não falou nada, só foi para o quarto, trancou a porta e ficou lá. Nos dias seguintes, o pessoal da fazenda percebeu que ele estava diferente, mais quieto, mais assustado, sempre olhando para os cantos como se estivesse vendo algo que os outros não via. E tinha uma coisa estranha. Sempre que alguém chegava perto dele e olhava bem, percebia uma marca no peito dele, bem no meio. Parecia queimadura, mas não era. Era uma marca escura, em formato de mão, como se alguém tivesse encostado ali com a mão gelada e deixado a marca. Meu pai foi no médico. O médico não soube explicar. Disse que era reação alérgica, dermatite, qualquer coisa. Passou pomada, mas a marca não saiu. E conforme os dias passavam, a marca ia ficando mais escura, mais definida, até que dava para ver cada dedo, cada unha, cada detalhe da mão que tinha tocado ele. Mas não era isso que assustava meu pai. O que assustava era outra coisa. Toda noite, quando ele ia dormir, ele sentia um peso no peito, exatamente onde estava a marca, como se alguém tivesse com a mão apoiada ali, pressionando, impedindo ele de respirar direito. E tinha mais. Ele começou a ouvir a voz, aquela voz rouca, arrastada, não alto, baixinho, como um sussurro constante dentro da cabeça dele. Você não devia ter vindo, agora você vai ter que ficar. Sempre as mesmas palavras, sem parar. De dia, de noite, o tempo todo. Meu pai tentou ignorar, tentou viver normal, mas não conseguia. A voz não deixava. E a marca no peito ia se espalhando, devagar, subindo para o pescoço, descendo para o braço, como dedos se abrindo, como se a mão tivesse crescendo, tomando conta do corpo dele. Foi quando ele decidiu voltar para o paiol. Não porque queria, mas porque sentia que precisava, que era a única maneira de parar aquilo. Ele voltou sozinho numa tarde de sábado. O paiol continuava lá, velho e abandonado, com a porta entreaberta se mexendo no vento. Ele entrou, e dessa vez ela já estava esperando. A mulher, parada no meio do paiol, com o rosto ainda coberto pelo cabelo, os braços pendurados, imóvel. Você voltou, ela disse com aquela voz horrível. O que você quer de mim? Meu pai perguntou, a voz tremendo. Eu não quero nada. Você que veio, você que acordou. Acordou o quê? A mulher ficou em silêncio por um momento, e então ela levantou a mão e afastou o cabelo do rosto. Meu pai quis gritar, mas não conseguiu. O rosto dela não tinha pele, só osso, caveira, com os olhos vazios e preto olhando direto para ele. Eu estava dormindo, descansando, mas você entrou aqui, você me chamou sem saber, e agora eu acordei. Eu não chamei ninguém, eu só vim passar a noite. Você veio sem respeito, sem pedir licença, sem saber o que tinha aqui. E isso foi o suficiente.
Meu pai sentiu as pernas fraquejarem. O que eu faço para você me deixar em paz? A caveira inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse pensando. Você precisa trazer outro. Alguém que entre aqui do mesmo jeito que você entrou. Sem respeito, sem medo. E quando essa pessoa entrar, eu pego ela no seu lugar e você fica livre. A mesma escolha de sempre. Sacrificar outro para se salvar. Meu pai balançou a cabeça. Não, eu não vou fazer isso. Então você vai morrer, a marca vai crescer até cobrir você inteiro. E quando cobrir, você vai sumir, vai virar parte daqui. Vai ficar preso nesse paiol para sempre, igual eu. Como você ficou presa aqui? A caveira baixou a cabeça. Alguém me trouxe. Há muito tempo. Me prometeram trabalho na fazenda, mas me trouxeram aqui. E me mataram. Enterraram embaixo do paiol. E eu fiquei. Meu pai sentiu um nó na garganta. Quem fez isso? Não importa mais. Eles já morreram todos. Mas eu continuo. Porque não consigo sair. Não consigo descansar. Só consigo esperar. Esperar alguém entrar. E quando entra, eu marco. E se a pessoa não trazer outro, eu levo ela. Quantas pessoas você já levou? A caveira não respondeu. Só ficou olhando. E meu pai entendeu. Muitas. Tinha levado muitas. E se eu cavar? Ele perguntou de repente. E se eu achar seu corpo e enterrar direito num cemitério? Você descansa? A caveira ficou imóvel por um longo tempo. E então ela assentiu, devagar. Talvez. Nunca ninguém ofereceu isso. Meu pai respirou fundo. Então é isso que eu vou fazer. Vou te tirar daqui. Vou te dar um enterro de verdade. A caveira se aproximou dele. E pela primeira vez, ele não sentiu medo. Sentiu pena. Se você fizer isso, ela disse, a marca vai sumir. E você vai ficar livre. Mas você precisa fazer rápido, antes que seja tarde demais. Meu pai assentiu e saiu do paiol correndo. Foi buscar pá, enxada, ajuda. Chamou o espião da fazenda, contou a história toda. Alguns acharam que ele tinha pirado, mas outros, os mais velhos, os que trabalhavam ali há tempo, acreditaram. Porque eles sabiam, sempre souberam que tinha algo enterrado ali. Eles começaram a cavar embaixo do paiol, levantaram as tábuas do chão e cavaram fundo. E acharam um corpo, ou o que sobrou dele, osso, roupa velha e podre, e uma corrente enferrujada no tornozelo, prendendo ela no chão. Quando viram aquilo, até os que tinham duvidado ficaram calados. A corrente era pesada, grossa, do tipo que usavam antigamente para prender escravo. Ela tinha sido acorrentada ali embaixo e deixada para morrer, provavelmente de fome, de sede, de desespero. Um dos peão mais velho, o Zé Maria, olhou para os ossos e fez o sinal da cruz. Eu sabia que tinha algo aqui. Meu avô contava que nos tempos antigos, o dono dessa fazenda era um homem ruim, muito ruim. Que ele fazia coisa com as pessoas que trabalhavam aqui, coisa que não se fala, e que alguns desaparecia sem deixar rastro. Você acha que ela era uma dessas pessoas? Meu pai perguntou. Tenho certeza. Olha a corrente, olha a roupa. Isso aqui é de mais de 100 anos atrás. Ela deve ter sido trazida como escrava, mesmo depois da abolição. Tinha muito fazendeiro que continuava fazendo isso. Trazia gente de longe, prometia trabalho e casa, mas na verdade escravizava. E quando a pessoa tentava fugir ou reclamar, eles matavam e enterravam em qualquer lugar. Meu pai olhou para os ossos com tristeza. Imaginou o sofrimento daquela mulher, presa naquele buraco escuro, embaixo do paiol, acorrentada, sem poder sair, morrendo aos poucos enquanto ouvia os barulhos da vida lá fora, continuando sem ela. A gente vai fazer o certo, ele disse. Vamos tirar ela daqui com respeito e dar um enterro digno. Eles pegaram um lençol limpo e colocaram os ossos com cuidado. Quebraram a corrente para soltar o tornozelo dela. E levaram tudo numa caixa de madeira que o Zé Maria fez especialmente. Foram até a cidade e procuraram o padre. Contaram a história.
O padre, um homem velho que conhecia as histórias da região, não duvidou. Ele sabia que tinha muita injustiça enterrada por aquelas terras. Muita gente que tinha morrido sem direito a nada, nem mesmo um enterro decente. Ele fez uma missa pequena, só com meu pai e os peão que tinham ajudado. E depois enterraram ela no cemitério com uma cruz simples de madeira que meu pai fez com o nome que ele tinha decidido dar para ela: Maria. Porque todo mundo merecia um nome. Todo mundo merecia ser lembrado. Quando acabou, meu pai olhou para o peito. A marca tinha sumido, completamente, como se nunca tivesse existido. E a voz na cabeça dele parou. O peso no peito foi embora. Ele conseguiu respirar de novo. Naquela noite, ele dormiu pela primeira vez em semanas. Dormiu pesado, sem pesadelo, sem acordar no meio da noite suando. E quando acordou de manhã, tinha uma coisa diferente, um cheiro no quarto, cheiro de flor, de jasmim. Ele olhou e viu na janela um raminho de flor, jasmim branco. Não tinha como ter chegado ali. A janela estava fechada, ninguém tinha entrado, mas o jasmim estava lá, fresquinho, perfumado. Era um agradecimento. Ela tinha descansado. Finalmente, mas a história não acabou aí. Alguns dias depois, meu pai estava na cidade quando encontrou um homem velho, muito velho, sentado na praça. O homem olhou para ele e chamou: Você é neto do dono da fazenda Santa Rita? Sou neto do dono atual. Meu avô comprou a fazenda há uns 20 anos. Ah, sim. Então você não conheceu o dono antigo, o coronel Severino? Meu pai balançou a cabeça. Não, mas já ouvi falar. O velho assentiu. Era meu tio, um homem terrível. Quando eu era criança, eu tinha medo dele. Todo mundo tinha. Ele tratava os trabalhadores pior que bicho e fazia coisa que eu não gosto nem de lembrar. Que tipo de coisa? O velho ficou quieto por um momento, olhando para o nada. Ele trazia gente de longe, prometia mundo e fundo, mas quando a pessoa chegava, descobria que era mentira. Ele prendia elas, obrigava a trabalhar de graça, batia, matava se tentasse fugir. Meu pai sabia disso, mas tinha medo de denunciar. Naquele tempo, o coronel era poderoso. Ninguém mexia com ele. E o que aconteceu com ele? Morreu velho na cama, sem pagar por nada do que fez. Foi enterrado com honra, com discurso bonito, como se fosse um homem bom. Mas eu sempre soube a verdade e sempre carreguei a culpa de não ter feito nada. O velho olhou nos olhos do meu pai. Eu ouvi dizer que vocês acharam um corpo embaixo do paiol velho. É verdade? Meu pai assentiu. É, uma mulher, acorrentada. A gente deu um enterro para ela. Os olhos do velho encheram d'água. Obrigado. Eu sempre soube que tinha gente enterrada naquela fazenda. Sempre, mas nunca tive coragem de procurar, de fazer algo. E isso me perseguiu a vida inteira. Não foi culpa sua. O senhor era criança. Mesmo assim, eu devia ter feito algo quando cresci. Mas tive medo, medo do que iam falar, medo de mexer com o passado. Meu pai colocou a mão no ombro do velho. O senhor pode fazer algo agora. Pode me contar tudo o que sabe. Quantas pessoas o coronel matou? Onde pode ter mais corpo? A gente pode procurar. A gente pode dar descanso para todos eles. O velho pensou por um momento e então assentiu. E foi o que eles fizeram. Nos meses seguintes, meu pai, junto com o velho e os peão, vasculharam a fazenda inteira. Cavaram em todo lugar que o velho indicava e acharam mais, muito mais. 7 corpos no total, todos enterrados em lugar escondido, embaixo de árvore, perto do rio, no fundo do pasto. Todos sem nome, todos esquecidos. Cada corpo que achavam contava uma história diferente. Um era de um homem jovem, ainda com o resto de roupa de trabalho, que tinha tentado fugir e foi caçado pelos capanga do coronel. Outro era de uma criança, não mais que 10 anos.
filho de uma trabalhadora que tinha morrido tentando proteger a mãe de um castigo. Tinha uma mulher que ainda segurava um terço nas mãos, os ossos dos dedos entrelaçados nas contas. Ela devia ter rezado até o último momento. E tinha um homem que foi encontrado com os pulsos quebrados, sinal de que tinha sido torturado antes de morrer. Cada descoberta deixava o grupo mais abalado, mais triste, mas também mais determinado a fazer o certo. Eles deram enterro para cada um. O padre fez missa para todos. E meu pai colocou cruz de madeira em cada túmulo com o nome desconhecido e a data que tinham sido encontrados. Mas ele não parou por aí. Ele começou a pesquisar nos arquivos velhos da cidade, procurando registro de desaparecimento daquela época, e encontrou alguns. Gente que tinha sumido sem explicação nos anos que o coronel era dono da fazenda. Ele conseguiu identificar 3 das vítimas. Uma era chamada João, um homem de 40 anos que tinha vindo do Nordeste procurando trabalho. Outra era Teresa, uma mulher de 35 que tinha deixado 2 filhos pequenos na cidade vizinha. E a criança era o filho dela, Miguel, que tinha ido procurar a mãe e nunca mais voltou. Meu pai conseguiu rastrear os descendentes. Achou os netos de Teresa, já idoso, morando em São Paulo. Quando ele contou que tinha achado os corpos da avó e do tio deles, a família inteira veio para a cidade. Choraram no túmulo, agradeceram, disseram que finalmente podiam ter paz, sabendo o que tinha acontecido. Foi um momento muito emocionante. Ver aquelas pessoas, gerações depois, tendo a chance de chorar seus mortos, de fazer o luto que nunca tinha sido feito. E isso se repetiu com as outras famílias que ele conseguiu encontrar. Depois disso, a fazenda mudou. Não é que as coisas melhoraram materialmente, mas tinha uma sensação diferente, mais leve, mais tranquila, como se um peso tivesse sido tirado dali. Os peão começaram a relatar que não sentiam mais aquele medo de antigamente, que podiam andar pela fazenda de noite sem problema, que o paiol, mesmo depois de derrubado, não assustava mais. Um deles, o Zé Maria, contou que uma noite ele estava voltando tarde do trabalho e viu algo que ele nunca esqueceu. Era uma luz suave, quase imperceptível, flutuando pelo lugar onde o paiol tinha ficado. E em volta da luz tinha várias outras luzes menor, todas se movendo junto, como se estivessem dançando. Ele não sentiu medo, sentiu paz. E quando as luzes foram sumindo, ele ouviu um som. Parecia canto, vozes cantando baixinho, uma melodia bonita que ele não conhecia. No dia seguinte, quando ele passou pelo lugar, tinha flor brotando. Jasmim. Um círculo inteiro de jasmim branco, exatamente onde as luzes tinham aparecido. E o jasmim continuou crescendo ali, mesmo sem ninguém plantar, mesmo sem ninguém cuidar. Até hoje dizem que aquele canto da fazenda sempre tem jasmim florido, não importa a época do ano. Meu pai nunca mais teve problema, nunca mais viu sombra, nunca mais sentiu peso no peito, nunca mais escutou voz. Mas ele nunca esqueceu. Até hoje, todo ano, no dia que eles encontraram o primeiro corpo, ele vai no cemitério, leva flor para os 7 túmulos, acende vela, reza, porque ele sabe que aquelas pessoas mereciam ser lembradas, mereciam ter alguém que se importasse, mesmo tanto tempo depois. E ele me ensinou a fazer o mesmo. Desde que eu era criança, ele me levava junto, me explicava a história, me ensinava que a gente tem responsabilidade com os que vieram antes, que a gente não pode deixar injustiça ser enterrada e esquecida, que a gente tem que fazer o certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, porque no final não é sobre recompensa, não é sobre se livrar de maldição, é sobre humanidade, sobre compaixão, sobre reconhecer que cada vida importa, cada sofrimento importa, e que às vezes a gente pode ser a única pessoa capaz de fazer diferença para alguém que já não está mais aqui. Meu pai fez diferença para 7 pessoas que tinham sido esquecidas, e isso mudou ele. Fez ele ser um homem melhor, mais consciente,
mais justo. Ele também começou a pesquisar mais sobre a história da região, sobre outras fazendas, outros lugares onde podia ter injustiça enterrada. E descobriu que a Fazenda Santa Rita não era caso isolado. Tinha várias outras propriedades onde coisa parecida tinha acontecido. Ele entrou em contato com historiador, com professor da universidade, com gente que estudava esse período. E junto com eles, começou um projeto para mapear e investigar esses lugares, para dar voz para quem nunca teve, para contar a história verdadeira, não a versão bonita que aparecia nos livros. O projeto ganhou força. Outras famílias se juntaram, outras vítimas foram identificadas, outros corpos foram encontrados e enterrados com dignidade. E aos poucos, a história da região começou a mudar. A verdade começou a aparecer. Nem todo mundo gostou. Tinha descendente dos antigos fazendeiros que ficaram com raiva, que disseram que meu pai estava manchando o nome da família deles. Mas ele não desistiu, porque sabia que era importante. Que a verdade sempre é importante, mesmo quando machuca. E eu espero poder continuar esse trabalho. Quando eu crescer, quando eu tiver minha própria história, espero ter a coragem que meu pai teve, de fazer o certo mesmo com medo, de escolher compaixão em vez de egoísmo, de não deixar o passado ser esquecido. Porque no final é isso que fica, não a fazenda, não o dinheiro, não as coisas material. Fica o que a gente fez pelas pessoas, pelos vivos e pelos mortos. Fica a memória, a verdade, a justiça, mesmo que tardia. E essa é a lição mais importante que meu pai me ensinou. A lição que eu nunca vou esquecer. Tem dia que eu vou na fazenda, mesmo ela não sendo mais nossa, e passo pelo lugar onde era o paiol. O jasmim continua lá, perfumado, bonito. E eu sinto que não é só flor, é lembrança, é gratidão, é a prova de que fazer o certo vale a pena. E eu penso nas 7 pessoas, na Maria, que foi a primeira a ser liberta, no João, que só queria trabalhar e sustentar a família, na Teresa e no pequeno Miguel, que morreram juntos tentando se proteger, nos outros 4, que mesmo sem nome, agora têm lugar, têm memória, tem alguém que chora por eles. E eu agradeço por ter um pai que ensinou que a gente não vira as costas para o sofrimento, que a gente não esquece, que a gente não deixa a injustiça dormir em paz, porque os mortos merecem descanso, mas a injustiça não merece ser esquecida. E enquanto a gente lembrar, enquanto a gente contar essas histórias, enquanto a gente lutar para que não aconteça de novo, eles não morreram em vão. Eles vivem na memória, na história, na lição e no jasmim que floresce onde antes só tinha dor.